aqui pro nosso primeiro react de hoje, né? Inclusive, deem um oi pro pessoal do vídeo, que esse cortezinho aqui vai virar corte extra, então vai sair num dia que não é habituado de sair vídeos. Vou postar esse vídeo aqui na terça-feira, se tudo der certo. E, bom, quem indicou o vídeo foi o Blue, que inclusive está aqui no chat, né? E eu até tinha comentado com ele lá no nosso servidor que eu tinha coisas pra comentar sobre esse vídeo, né? Que é um vídeo, pelo que eu vi, é um vídeo curto, mas eu quero adicionar coisas nesse vídeo porque eu acho que é importante. E eu quero também comentar algumas coisas, até mesmo como... não só como usuário, como também como criador de conteúdo. Então, é isso, né? E vocês devem estar se perguntando, pô, Luquita, que diacho de vídeo que tu tá falando? O vídeo é do nosso mano Cauã Opina, que é um canal de opinião novo, né? Pelo menos pra mim é novo, eu não tô assistindo tanto assim as coisas do YouTube, muito por falta de tempo, vida adulta é foda. Mas eu tenho coisas pra falar sobre esse vídeo, como eu já falei, então sem mais delongas, vambora! Pera aí, que eu sou idiota e esqueci de habilitar o sol. Vamos começar de novo. Opa, e aí? Provavelmente vocês devem conhecer o CapCut. É claro, é meio difícil de não conhecer, até porque se você trabalha com edição de vídeo, é bem provável que você já tenha usado ele. Sim, eu já tinha utilizado o CapCut, né? Que acontece, né? Mamãe, tô famosa no vídeo do Luquita. Então, como era de se esperar, né? Como é que eu vou dizer assim? Eu sou um youtuber que surgiu em 2024, 2023 mais ou menos. Então, youtubers mais ou menos dessa geração estavam utilizando o CapCut para editar os seus vídeos, seus YouTube Shorts e coisas do tipo, né? E de fato, o CapCut ele era muito fácil de editar. Porque o que acontecia? Deixa eu explicar pra vocês, né? Eu não sei se vocês já utilizaram, conhece alguém que é editor de vídeo, coisa do tipo. Vão comentando aí no chat, tá? Que eu vou conversar com vocês enquanto isso, então fiquem tranquilos, eu não estou ignorando vocês. Mas uma das coisas do CapCut que eu achava bem legal é que você tinha um controle fácil de quando que o efeito vai começar e quando que o efeito vai sair, né? E eu achava isso muito legal, porque era muito mais intuitivo do que num Sony Vegas, num Premiere, ou até mesmo num Filmora da vida, sabe? É muito mais intuitivo e você tinha muito mais controle. E era muito fácil, tipo, era coisa de... você apenas com alguns cliques você já fazia alguma coisa. Então, tipo assim, se você levava 1 hora pra editar um vídeo no Sony Vegas, por exemplo, no CapCut você poderia levar menos tempo e você poderia fazer um vídeo até melhor, né, em relação aos efeitos e tudo mais. Mas uma coisa aí eu também tenho que falar, isso também na época que eu fazia shorts pro meu canal de futebol, eu tava notando que tinha algumas coisinhas que estava começando a ficar pro, né? E o que seria esse Pro? O Pro aquilo é foda. O Pro é aquilo que você precisa pagar pra poder usar, né? Você até usa, mas na hora de exportar vem aquela mensagem: você precisa assinar o CapCut Pro pra poder exportar o seu vídeo. Era um porre. Então já tava começando a ter essa onda de coisas prós dentro do CapCut. Isso lá pra 2024, ou seja, ano passado, basicamente. E eu fiquei tipo, sei não, vai dar ruim. E eu tô pensando, eu já tava pensando assim na época, não era porque eu era o profeta, coisa do tipo. Mas já não é a primeira vez que eu vi alguma coisa acontecer mais ou menos assim, sabe? O próprio Windows de computador é assim também, né? Já acostuma com a facilidade, você se acostuma com um monte de coisa e tal. Aí quando você vai ver, você tá refém e aí você vai ter que pagar, né? Aí no caso do Windows seria quando você entrasse no mundo corporativo. Ou na faculdade, qualquer coisa assim. Agora no CapCut não, o CapCut já é mais predatório. Mas o CapCut também ele começou a não me atender direito, porque como vocês sabem, eu uso o PNGTube, né, o PNGTuber, e eu preciso inserir a personagem no exato momento certinho daquilo que eu tô falando. Aí o que acontece? O CapCut ele não me auxiliava tanto nisso, aí eu tô usando o Filmora e hoje ele me auxilia pra caralho em relação a isso. Mas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se o Luquita é idiota, imagina eu. Blue, eu utilizava para fazer meus vídeos de gacha e ainda utilizarei. Não, o CapCut ele é um bom editor. O grande problema do CapCut é que muitas coisas que eram gratuitas agora estão pro, sabe? Assim,
Tem como você utilizar de outros jeitos? Tem. Só que, assim, né, eu como criador de conteúdo, live, Twitch, YouTube, obviamente eu tenho que falar que não, você não pode fazer isso. Que, né, eu não quero problema. Todo mundo aqui no chat estão famosos no vídeo do Luquita. Sim, os vídeos dos cortes estão começando a pegar um pouco mais de visualização. E olha que eu não tô divulgando tanto assim, né? Eu uso apenas pra fazer meme. Eu e quase todo mundo que eu conheço usa ou usava CapCut. Vamos comentar no chat. Sim, vão comentando, que aí a gente vai trocando ideia e tudo mais, né? O vídeo é mais um ponto de conversa, entendeu? A gente tá assistindo um videozinho e a gente tá trocando uma ideia. Então, assim, não fiquem acuados, conversem, vamos conversar. Ah, Luquita, eu não sei porra nenhuma do tema do vídeo. Foda-se, comenta aí, pô. É pra interagir, pra gente trocar uma ideia. Finge que a gente tá no Macau, tá? Finge que a gente tá no Macau e a gente tá trocando ideia enquanto vê o vídeo. Mizuru, o primeiro editor de vídeo que eu usei foi o Sony Vegas e depois foi o Hitfilm Express. O primeiro editor de vídeo que eu tinha utilizado na minha vida foi do Camtasia. Isso há muito tempo. Nossa, Camtasia, eu entreguei a idade foda. Não, minto. Tinha o Windows Movie Maker do Windows XP, tá. Se for pra você considerar tudo quanto é tipo de editor de vídeo, o Windows Movie Maker do Windows XP. Foi o primeiro contato que eu tive com edição de vídeo. Entreguei a idade, é isso. A única coisa que atrapalha é um lag que tem no CapCut. Sim, também tinha na versão de PC. Muitas coisas, quase tudo naquela porra tá pago. Chokes, nunca usei CapCut porque eu não edito vídeos, então não sei nada do assunto. Daqui a pouco você pode postar só o vídeo de 1 minuto. Sério? Tá nesse nível já? Caralho! É foda. Nossa, que velhice. Ai, lá vem a Chokes falar que eu tô velho. Nossa, agora que eu vi que eu tô com a musiquinha, caralho. Quer sentar na cadeirinha, vovoquita? Vai tomar no teu cozinho. Brincadeira, Chokes, eu não tô velho. Eu espero que não, Luquita Veliquita. Ai, meu Deus, começou esse papo de velho. Mas nesses últimos dias aconteceu tipo uma decepção envolvendo o CapCut. E até agora eu fico me perguntando como que esses caras foram tão longe por dinheiro. E eu, sinceramente, não tô acreditando no que eu tô vendo. Mas é claro, bora por parte. Vocês lembram do CapCut antigo? Tem mais algumas coisinhas que eu quero falar. Eu sei, eu tô pausando muito vídeo, mas eu quero que eu tô a fim de conversar. Eu tô a fim de falar hoje. Ó, vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho. Todo programa de computador, de celular e etc, aplicativo que seja, programa, aplicativo, foda-se o jeito que chama, tudo precisa pagar as contas no fim do dia. Tá bom. Também tem a exceção, que é a galera do software livre, que vive de doação, né, que... Enfim, não cobram nada dentro do programa e tudo mais, né? Seja editor de vídeo, navegador de internet, pipipi, né? E temos aqui como exemplos o GIMP, que é como se fosse um Photoshop, só que gratuito. Temos o VLC, que é um reprodutor de vídeo, o negócio reproduz até disco de Makita, se bobear. Tem o Thunderbird, o Firefox, que já não é mais tão assim. Enfim, vivem de doação basicamente, né? E no caso do software livre, é mais por conta de ideais mesmo, né? Já que eles são normalmente contra as Big Techs, são tudo contra, por exemplo, softwares proprietários, tipo como o próprio CapCut mesmo. O CapCut é da ByteDance, que é a mesma empresa que cuida do TikTok, né? Então, a galera do software livre não quer ter essas amarras com uma empresa grande, né? E eu tô falando isso de uma forma muito simplificada, tá? Eu sei que pode vir aqui, sei lá, talvez no canal de cortes pode aparecer um gnusista e falar que, tipo, não, você tá falando merda, você tem que se aprofundar, e pipipi, popopopopopo. Mas a ideia não é essa, eu não quero deixar aqui, não quero transformar a live numa aula de história da computação, não é a minha ideia, né? E eu também não tenho... Eu não tenho preparo pra isso também, vamos ser bem sinceros. Mas é isso, é muito mais por ideias. E se eu não me engano, eu acho que atualmente estamos na licença GPL 3, onde o desenvolvedor ele tem que disponibilizar o código-fonte e informações de instalação para você instalar no seu computador. E o mais importante, ele não pode limitar os usuários através de pagamentos. Então, ou seja, se o CapCut estivesse sobre essa licença do GPL 3, o CapCut ele não ia poder fazer o que ele está fazendo. Tipo, se você quer exportar o vídeo em uma qualidade boa, você tem que pagar. Não, não pode. Entendeu? Eu acho que eu consegui explicar de uma forma boa. Vocês conseguiram entender o que eu tô falando? Ou eu fui meio confuso na explicação? Deixa eu ver aqui. Essa conversa deu praticamente o vídeo todo.
Deu uns 2 vídeos já, cara. Já estamos indo pra 10 minutos de conversa e não chegamos nem no primeiro minuto do vídeo. Eu falei, hoje eu estou a fim de conversar. Hoje eu estou a fim de falar. Então, assim, hoje eu peguei um bom dia pra ver esse vídeo. Então, assim, desculpa, Cauã, mas eu tô estendendo muito. Mas, enfim, acho que é assim que... É um bom react, né? Onde a gente conversa sobre o vídeo, a gente troca ideia, a gente assiste, papapá e papapá, né? Porque se fosse pra assistir quieto, pô, vai ver o vídeo original, né? Então, assim, Peraí que eu tô começando a me dispersar aqui. Blue, saudades do CapCut gratuito. Rei Raposa, 5.300 pontos. Faltam 3.700 pra fazer o Luquito cantar. Blue, CapCut não necessita de doações. Acho que é por conta de que ele é vinculado com o TikTok. Ele é meio que editor oficial de app de vídeos curtos. Então, o CapCut, ele não depende de doação porque ele não é um projeto de software livre, né? Ele não tem a licença GPL3. Então, ele é da ByteDance. E a ByteDance, ela pode fazer o que quiser, sabe? O que é meio horrível, né? Porque uma empresa sempre vai querer o lucro máximo dos produtos. E acaba chegando onde o CapCut está hoje em dia, né? Misura, ou Adobe, por exemplo, porque os aplicativos da Adobe é software proprietário. Sim, e também tem esse esquema de assinatura, né? Nossa, falei esquema, parece que tipo, nossa, bagulho ultra secreto e pá. Não. Esquema é foda. Blue, o que tá mais longe da realidade? Luquita ser corintiano ou Luquita ser professor? Longe da realidade? Corintiano, porque puto que pariu. Não vou, não. Entendi uns 5%. Entendi, professora Kita. Blue, amo. Luquita seria nosso melhor professor. Ih, cara. Eu não sei se eu daria um bom professor, não. Eu tenho boa vontade de explicar. Mas eu acho que ser um bom professor, acho que já é um pouquinho demais. Luquita tá com 3 garrafas de água. Vai falar bastante. Sim, essa é a ideia. Hoje eu tô a fim de conversar, hoje eu tô a fim de falar. Luquita ser corintiano, que decepção. Não, eu não sou corintiano. CapCut de um ano atrás que era elogiado por todo mundo justamente porque ele era um aplicativo fácil de editar. Só bastava você dar um clique em qualquer animação que voilà, a animação já estava pronta. Diferente de outros aplicativos que você tinha que fazer mó gambiarra para editar, no CapCut era só um clique e pronto, o vídeo já estava finalizado. Então, eu sei, pausei de novo. Tenho coisas para falar aqui. Então... Sobre a parte dos aplicativos, né? Aliás, sobre a parte da edição, realmente era isso como o Cauã falou. Bastava você selecionar o efeitinho, selecionar o tempo de início e tempo do fim e GG. No computador, você tinha mais controle do que no celular. Mas ainda assim, a versão de celular do CapCut era bastante competente. E eu falo isso porque bem no comecinho do canal, antes mesmo de começar a postar vídeos longos ou vídeos no estilo normal, eu postava só vídeos curtos e o meu computador tinha dado problema. Aí, pra não ficar sem postar nada, tive que editar no celular. E assim, eu achei que ia ser um inferno, de fato foi. Mas eu achava que ia ser tipo, em vez de ser uma vez pior, ia ser umas 10 vezes pior. Só que não, com o CapCut foi muito mais tranquilo. Com a Lightmotion, ou a Lightmotion, enfim, do jeito que você quiser chamar, é bem mais complicadinho. É bem mais pesado também. Então assim, enfim, eu ia ter que reaprender tudo do zero e aí... Não, tá ligado? Então, é isso. Já dos demais apps mostrados, né? Como eles são de celular e edição por celular não é minha praia, eu só edito se não tiver outro jeito, aí eu não vou opinar. Pois, né? Como eu tinha dito, quando eu utilizava o celular para editar, eu usei só o CapCut, não usei outra coisa. E também foi por um curtíssimo período. Foi um mês mais ou menos que meu computador tinha dado problema, aí, né, ter o dinheiro pra arrumar e tudo mais, aquela coisa toda, então foi um rolezinho, tá ligado? E é isso. Foi por esse motivo das pessoas elogiar tanto o CapCut. Mas hoje em dia, essas mesmas pessoas que elogiaram tanto o CapCut há um tempo atrás, elas criaram um ódio absurdo para cima do aplicativo. E nem é meme. Tá. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Luquitinha, explica uma vez. Se não entender, ele tá com tijolo. Ô, louco, não sou tão sem paciência assim. Tem efeito pra tudo, se tu tivesse Pro no caso. Sim, a Lightmotion é app de animação pra mim. Também, o pessoal usa muito pra fazer animação.
Misura, o HitFilm é um software gratuito que é uma mistura de Premiere e After Effects. Porque o HitFilm tem funções iguais a desses softwares da Adobe. Ah, interessante. Luquita sem PC, desemprego na certa. O computador que eu uso pra fazer as coisas do canal, né? Nos canais é o computador pessoal. Então tá safe. Nesse ponto tá safe, mas o dia que eu ficar só com criação de conteúdo, aí eu preciso ter 2 computadores. Um de reserva caso dê merda, entendeu? E, bom, eu parei aqui mais ou menos. Aqui também. Eu sei, eu tô pausando muito vídeo, mas tenho mais coisas pra falar. E, ó, esse negócio dos aplicativos com o tempo ficarem pesados, ficarem lentos e etc. É porque, especialmente editores de vídeo, de modo geral, eles sempre estão implementando mais coisas, efeitos, melhorias e etc, etc, etc. E com o tempo, eles vão realmente ficando mais pesados, assim como qualquer outra coisa. Já que, querendo ou não, um editor de vídeo, ele exige bastante de um computador ou de um celular. É como se fosse um jogo, vai. Vamos pegar aqui um jogo como exemplo. Eu quero pegar, sei lá, Street Fighter. Se eu vou jogar o jogo Street Fighter 4 no meu computador hoje em dia, ele vai rodar de boa. Por quê? Porque é uma coisa velha. Então, meu computador roda tranquilamente Street Fighter 4. Agora, se eu vou rodar aqui o Street Fighter 6, por exemplo, esse computador aqui já não roda. Porque é uma coisa mais nova, tem mais recursos, vai puxar muito mais na máquina e aquela coisa toda, né? E a mesma coisa com jogos em geral. Hoje você pode montar o computador de 5 mil reais e rodar tudo quanto é tipo de jogo. Vai passar, sei lá, uns 4, 5 anos, esse computador já não vai mais rodar os jogos atuais, entendeu? E é isso. Já sobre a parte do Pro, eu vou deixar o Cauã cozinhar um pouquinho, porque eu acho que ele tem algumas coisinhas pra falar, né? Então eu vou ficar um pouquinho calado. E é isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Deu problema aqui, mas desproblemei. Ah, então tá bom. Até eu estou assim, na verdade, todos estão. Mas o que realmente fez as pessoas criarem esse ódio para cima do Capcute foi porque o Capcute enlouqueceu de vez, e eu nem estou brincando. Então, como eu posso explicar isso para vocês? Então, vocês conhecem a função Pro do Capcute? Sim, é aquela mesma função onde que oferece os melhores efeitos do aplicativo. E a única forma de usá-los é pagando para o Capcute. Mas, de um tempo para cá, o Capcute decidiu levar essa função um pouquinho a sério. Ai. Tá. Vamos falar de assinaturas? Com os jogos atuais, você quer dizer os jogos que são lançados futuramente? Sim, Blue. É isso que eu tava querendo dizer. Com gráficos que fariam uma banana ter mais polígonos que uma cidade inteira do GTA San Andreas? Sim, exatamente isso. Já a parte das assinaturas, né, do que o Kawan aqui começou a tocar, né, então vamos lá, né. Luquita, eu odeio esse negócio de assinatura, né, pra você utilizar programas e tudo mais, né. Porque antigamente, né, agora é mais um motivo pra entregar a minha idade, quando você utilizava o Photoshop, você podia comprar a licença do Photoshop. Então, ou seja, eu ia lá e falava assim, o Photoshop, a licença dele custa R$200. Beleza. Paga os R$200, não tô falando que é pouca coisa, mas é só pra vocês entenderem. Pagava R$200, Photoshop era meu, sabe? Pagava numa vez só. Agora, se eu quiser utilizar o Photoshop, eu vou ter que pagar uma mensalidade pra Adobe, sabe? E essa mensalidade vai ser até quando eu cancelar e é isso, tá ligado? Então assim, eu não sou mais dono de nada. Tipo, eu não sou mais dono de aplicativos, de softwares ou até, sei lá, de alguma coisa de joguinho. Não sei se tem... tem jogo por assinatura, né? Aquela coisa toda. E é isso. E eu sei que pode aparecer alguém nos comentários do canal de cortes falando: Luqueta, você pode utilizar software livre para criação de conteúdo. E olha, eu vou ter que ser bem honesto aqui. Primeiro, eu não tô mais na adolescência, então eu não posso me dar ao luxo de aprender coisas novas completamente do zero. Então assim, pra mim aprender a utilizar um outro editor de vídeo, eu tenho que ter uma noção. Agora, se eu não tenho essa noção, cara, não dá pra aprender do zero. Tipo, eu não tenho mais esse tempo, eu tenho outras coisas na vida, né? E segundo, vamos ser bem honestos aqui, né? Grande parte dos softwares livres acabam perdendo muito pros softwares proprietários. Eu sei que tem a parte dos ideais, de você não ficar preso a grandes corporações, e pipipi, popopó, mas na prática não é funcional. E eu falo isso, por exemplo, do Kdenlive, que eu sei que algumas pessoas da minha comunidade estão aprendendo a utilizar.
E o Kdenlive, ele tem uma coisa que... Aliás, ele não tem uma coisa que faz muita falta para editores de vídeo nos dias atuais, que seria o removedor de silêncios. Por exemplo, sabe quando você tá assistindo algum vídeo e o criador parece que ele é uma maritaca, não para de falar, é uma metralhadora de palavras? Então, isso aí é a mágica da edição, porque normalmente a gente fala meio pausado. Imagina se eu falasse uma frase e ficasse... E depois falava outra coisa aí. Isso aí a gente consegue remover automaticamente com qualquer editor de vídeo. Eu faço isso nos meus vídeos. Ah, mas Luquita, você tá contando que isso aqui, que isso aqui, que isso aqui lá. Não, é só pra deixar o vídeo assistível. Melhorar um pouquinho o vídeo, né? E também manter o flow, manter a vibe do rolê, tá ligado? E o Kdenlive não tem isso. E é um programa gratuito. E o mais engraçado é que ele roda até disco de Makita também, assim como o VLC. Mas isso ele não tem, o que acaba perdendo muito. Então assim, parece algo besta, mas... Pra quem vai produzir conteúdo pro YouTube, por exemplo, que o YouTube exige você produzir conteúdos como se fosse basicamente uma fábrica, voltamos praticamente ao Fordismo, você perde muito tempo. Você poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar fazendo mais vídeos e tudo mais, sendo que você tá fazendo manualmente algo que qualquer editor fuleiro faz automaticamente, entendeu? Mas, não é só desgraça. Também tem outros programas que servem pra você utilizar normalmente. Tem o Krita. Eu sei que tem uma galera que é artista aqui na minha comunidade. Artistas, se manifestem no chat, se vocês estiverem aqui no momento. E o Krita, você consegue fazer várias ilustrações e pipipi, popopó, né? Ele é bastante parecido com Photoshop, eu acho. E pelo menos pra mim parece bastante Photoshop. Então, enfim, é que eu não sou artista, então é isso. E também tem o GIMP. O GIMP, muitas pessoas têm uma ressalva, tá? O GIMP não é muito bem otimizado para o Windows, mas se você utiliza Linux, utilize o GIMP sem medo. E o GIMP, para quem não está habituado, quem está vindo do Photoshop para o GIMP, você pode usar uma modificação que foi feita por um brasileiro, se não me falha a memória. Preste atenção, se não falha a minha memória, que é o PhotoGIMP, que ele basicamente modifica o GIMP para parecer com o Photoshop. Então tem os mesmos atalhos, as janelas são parecidas e tudo mais, então assim, você não vai ficar perdido. Eu mesmo utilizo essa modificação quando eu preciso utilizar o GIMP, porque pra mim é muito mais fácil, né? Eu tô há anos já lidando com Photoshop, então tudo já tá meio memorizado na minha cabeça. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oh my god! Pague $45 pra você conseguir tirar o vídeo do 720p. É... Eu vi no YouTube a facada que a mensalidade da PSX Store, ainda bem que eu não sou sonista. Nossa, ai, meu Deus. Pato Manco, e aí, Pato Manco? Como é que você tá, meu querido? Tá bom? Porque eu tô bom. Eu tava aqui no meio da minha linha de raciocínio, então eu tava eu tava meio focado, porque... Eu tô dando uma controlada aqui no... Enfim, o meu TDAH tá um pouco tá um pouco controlado, então eu tô conseguindo formular a linha de raciocínio e eu tô um pouco tagarela. E eu sei que ninguém resgatou a hidratação, mas como eu tô falando demais, eu quero tomar um golinho de água. Então, pera aí, gente, vamos ficar um pouquinho em silêncio pra tomar água. Coisa boa tomar água. E é isso. Misura, eu uso GIMP. Embora eu sou mais uma artista mobile. Ah tá, Chalks é artista mobile. Ele resgatou a hidratação. Vamos beber mais aguinha. Pera aí. Pera aí que a gente já vai voltar com o vídeo. Calma aí, deixa eu só tomar uma aguinha. O Luquita até agora não tá falando palavrão. Tá aguardando no próximo vídeo? Ah, mas não tem motivo pra falar palavrão. Tipo, o Cauã não tá falando nenhuma atrocidade. O tema do vídeo dá mais pra gente conversar e tal. Então, assim, não tem motivo pra falar palavrão. Eu acho que eu tô até complementando algumas coisas, né? Porque o Cauã tá falando algumas coisas no vídeo, tá me dando estalo pra falar outras coisas. É isso. Eu tô mais quieta porque eu tô desenhando enquanto assisto. Não, tranquilo. Na verdade, ele decidiu levar essa função muito a sério. Porque, cara, hoje em dia tudo é pago dentro desse aplicativo. Para vocês terem uma ideia, para exportar algum vídeo em qualidade máxima hoje em dia, é preciso pagar. E não só isso, e também para exportar algum áudio ou até usar legendas automáticas é necessário pagar. Tirando o fato que quase todo aplicativo é pago.
E foi por esse motivo das pessoas reclamarem tanto do aplicativo. Até porque a maioria não tem uma condição tão boa para sustentar esse aplicativo. E eu, sinceramente, não reclamo disso, até porque eu usava o CapCut e ele era pirata. E eu tinha todas as funções do aplicativo de graça. Então, Cauã, aqui é mais um conselho pra você não se fuder, né? Aí, ó, vocês falaram que não tinha falado palavrão, agora falei um. Cauã, evite falar no YouTube ou aqui mesmo na Twitch, caso você faça lives é foda, faça lives na roxinha, né? Que você usa coisas no modo Mugiwara, porque isso pode te dar problemas. E eu sei que pode aparecer alguém, né, que pode falar, Luquita, qual que é o problema? É bem simples, quando você fala que tá utilizando uma coisa no modo Mugiwara, você meio que tá incentivando coisa errada, né? Eu sei que não é a intenção do Cauã, não é essa a mensagem que ele quer passar. Vamos deixar isso bem claro, tá? Só pra, não ficar, pra ninguém ficar falando, pô, Luquita, você tá insinuando que não sei o que, não. E eu sei, antes que alguém também fale, né? O YouTube ele faz vista grossa pra muitas coisas erradas, né? Tem muitas coisas erradas que acontecem no YouTube, um monte de vídeo errado, às vezes comunidades completamente tortas que tem no YouTube e o YouTube faz vista grossa. E a gente também tem que tomar bastante cuidado pra falar, né, as coisas no YouTube, porque quem verifica os vídeos não é um ser humano, é uma inteligência artificial. E inteligência artificial não vê contexto. Só vai ver, tipo, o Cauã falando, eu uso as coisas do modo Mugiwara, vai pensar que ele tá fazendo apologia e pode derrubar o vídeo dele, como também não pode, sabe? Então, assim, é como se você estivesse apostando o seu canal com certas coisas, tá? E eu não sou um gênio disso, eu não sou um funcionário do YouTube, nem nada disso. Eu só parei pra ler as regras um pouquinho, então por isso que eu sei de algumas coisas que dá pra falar, algumas coisas que não dá pra falar, aquela coisa toda, né? É meio complicado. Agora falando do preço do CapCut em si, e eu preciso falar uma coisa. Essa situação do CapCut, o preço e tudo mais, era previsível. Aí você pode estar pensando aí no chat, Luquita, tu é um gênio, uau! Não, isso era bem esperado na verdade. O CapCut, ele acabou entrando no mercado como um editor fácil de usar. Qualquer um poderia usar, né? Então assim, o grande problema de edição de vídeo, no modo geral, seria a dificuldade para você fazer algumas coisinhas no vídeo, né? Algumas coisinhas simples acabam levando bastante tempo. E no CapCut não tinha isso. Como eu já falei anteriormente, não vou ficar repetindo aqui para estender artificialmente o corte, né? E o CapCut ele tinha tanta facilidade em tanta coisa que as pessoas acabaram se tornando dependentes do CapCut para produzir vídeos. E uma coisa que eu sempre falo nas lives: não existe adulto fofo. E numa empresa, o que mais tem? Adulto. E não existe adulto fofo. Novamente. O que eu quero dizer com tudo isso? Eles iriam aproveitar que as pessoas estavam dependentes do CapCut para enfiar a faca, para cobrar. Porque aí as pessoas vão olhar e vão pensar, já tô usando isso aqui é bom, vale a pena, vou pagar. E é isso, né? E infelizmente é assim, né? E eu não sei se vocês se lembram, quem edita no CapCut há mais tempinho, né? Lembra que as legendas do CapCut tinham se tornado pró por um tempo. Sim, todas as legendas. E isso daí foi mais ou menos um teste, né? Foi o primeiro teste. E nesse primeiro teste, as pessoas começaram a pagar o CapCut. Rapidamente eles voltaram atrás, então algumas legendas ficaram como Pro e outras não. Mas foi um teste e as pessoas começaram a pagar. E é isso, né? Agora, com esse primeiro teste que foi um sucesso, a ByteDance resolveu ir mais a fundo nessa questão, e foi mais a fundo, e tamo aí, né? Tamo nessa situação. Ó, eu também preciso falar outra coisa que é óbvia, tá? Isso aí vai acontecer, isso já não está acontecendo. Vai surgir novos editores de vídeo que serão considerados CapCut Killers, que seriam aqueles editores de vídeo que vão ser tudo gratuito, ou pelo menos a maioria das coisas dele e tal. Vários produtores de conteúdo, principalmente os novos produtores de conteúdo que estão buscando editor de vídeo, vão se interessar por esses CapCut Killers.
e o ciclo vai se repetir. E depois desse aplicativo, vai vir um outro e assim por diante. E eu sou profeta por falar isso? Não. Isso é um movimento natural do mercado. Então, qual que é a forma de combater isso então, Luquita? Eu vou ser genuinamente sincero, né? Até por conta das limitações das plataformas. Não tem o que a gente pode fazer. Você pode dar um jeito de continuar usando de graça. Eu não estou te incentivando, mas também eu não posso ignorar a realidade. As pessoas fazem isso. E vai ter pessoas que vão pagar porque acham que vale a pena. Então, no fim do dia, o que vai acabar restando pra gente é pagar aquele programa que cobre menos e que atende às nossas necessidades. Porque, querendo ou não, é isso, né? O Filmora mesmo, o editor que eu uso atualmente, ele é pago. Mas ele atende às minhas necessidades, então pra mim tá ok. Entendeu? Craven, e aí, Craven? Como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Porque eu tô bom. Eu não vejo nenhum problema em usar o One Piece, mas entendo que é errado e pode prejudicar outros criadores. Eu uso, mas não fico espalhando por aí. A grande questão é pra você não ficar falando por aí, quando você é criador de conteúdo, que você usa as coisas no modo One Piece. Não pode, dá ruim. Quem analisa os vídeos é um robô, não é um ser humano, entendeu? Então pode dar ruim pro Cauã. Mas é só um conselho, pode seguir como não, aí é com ele. Eu fiz a minha parte. Obrigado, Moto, sua opinião é muito importante. Pior que vale a pena, mas todos nós somos pobre fudido. Sim. A Chokes, é o ciclo do capitalismo. Exatamente, Chokes, exatamente. E cara, eu era tão feliz usando esse aplicativo que com mesmo os meus amigos me indicando outros aplicativos, eu nunca pensei em trocar o Capcut. Mas infelizmente, isso aconteceu. E não foi por causa dos recursos Pro, porque como eu disse antes, todos esses recursos eram de graça. O real motivo de eu ter trocado de aplicativo foi porque quando eu editava meus vídeos por lá, de vez em quando dava erro de conexão. E para você que não sabe o que é isso, é o seguinte: quando dá esse erro de conexão no aplicativo, você precisa apagar todos os dados dele para que ele volte a funcionar novamente. Não importa se você terminou o vídeo ou está na metade dele, você infelizmente vai ter que recomeçar tudo do zero. E cara, isso é muito chato. Imagina passar horas editando seu vídeo para que no final o Capcut simplesmente ignorar isso e jogar um erro de conexão na sua cara. Isso é muito triste, cara. E foi por esse motivo de eu ter trocado de aplicativo. Porque não dava para viver nessas condições. Mas olha, vamos lá, né? Deixa eu ver só o que vocês estão falando. Eu faço One Piece, mas por conta de diversas contas. Não, a gente entende. A grande questão é só não ficar falando por aí que pode dar ruim. Blue, moto sempre querendo dar seus pitacos, exatamente. Essa moto passando agora é o novo protagonista dos vídeos do Luquita. Sim, ou é moto ou é cachorro. Graças a Deus a cachorrada parou de latir, né? E é isso. Isso acontece frequentemente com vários CapCuts do Luffy. Cheguei todo decrépito, todo doente. Eita, Spawn, melhoras, meu amigo. Fique bem, deixa eu adivinhar, culpa minha. Isso é a forma do CapCut barrar os One Piece, nem com VPN você se livra. Sim, eu ia falar sobre isso, né? O Cauã tava reclamando que o programa dele não tava funcionando de forma adequada e tal. E aí a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Como ele mesmo disse no vídeo, ele usava uma versão alternativa do CapCut. E vamos lá. Por que a gente tá falando disso? Então vamos aqui a parte onde eu vou dar uma pequena nerdolada, né? Vamos dar aqui uma pequena nerdolada. Vamos levantar o dedinho aqui pra cima, porque a gente precisa falar alguma coisa. Tá. O que eu ia falar mesmo? Tá, beleza. Eu ia explicar os programas alternativos. Quando um programa alternativo... Para um programa ficar alternativo, vamos assim dizer, ele tem a sua funcionalidade normal adulterada para que ele funcione de graça, vamos assim dizer. E eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu sei que é uma parada bem mais técnica e tudo mais. Só que eu não quero deixar a live chata. Então eu não vou me aprofundar nisso. Mas fiquem sabendo que precisa mexer os pauzinhos pra coisa funcionar de graça. Eu acho que assim eu consigo explicar da melhor forma possível. E quando o programa é adulterado, é lógico de se pensar que ele não vai funcionar do jeito que deveria, pois ele foi modificado. E ele vai dar problemas que, em tese, não deveria acontecer. Pois, novamente, é uma versão modificada, é uma versão adulterada.
entendeu? Tanto que tem até alguns jogos, se eu não me engano, os Half-Lifes e o Garry's Mod, tem isso. Tem erros específicos pra pegar a galera que tá no modo Mugiwara. Eu sei que esses jogos têm. Então, tipo assim, vai dar um erro, acho que 097, um monte de 0C, alguma coisa assim. E a pessoa vai lá, posta lá num grupo, né, pedindo ajuda e tudo mais, o pessoal já saca, é Mugiwara. Entendeu? E tem outros que vai dar erros aleatórios, tipo, vai renderizar o vídeo e o editor cracha, ou vai abrir um projeto, ele corrompe, coisas desse tipo. Eita, cara, melhoras, spawn. De qualquer forma, eu desejo melhores para as pessoas que frequentam esse aplicativo. E para você que está passando por isso, eu sei que não é nada fácil de você não ter condições para pagar ele, mas se você está chateado ou bravo com ele, faz que nem eu, abandona ele. Existem muitos aplicativos de edição por aí que são ótimos e que também são grátis. Só que a maioria deles é um pouquinho difícil de editar, mas é só ver alguns tutoriais na internet que você aprende facilmente. Então, Cauã, desculpa, mas eu vou ter que praticamente discordar do que se falou, né? Trocar aplicativo parece ser uma boa ideia, mas novamente vai ser enxugar o gelo, porque vai entrar naquele ciclo que eu falei anteriormente, né? Hoje vai ter um editor que vai ser grátis, depois ele não vai ser, vai surgir outro que vai falar que é grátis, e blá, 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 blá. E assim vai indo, né? E é um ciclo, basicamente. Não é a primeira vez que isso acontece, nem vai ser a última. Já teve editores no passado que também passaram por essa situação. Eu não vou nem ficar falando o nome de empresa pra não dar problema pra mim. Mas já teve casos assim no passado. Já a parte dos tutoriais na internet, aí sim a gente concorda, né? Que ajudam sim, né? Não só pra edição de vídeo, como qualquer outra coisa. Tutoriais na internet ajuda bastante. Então, sim, procure as coisas por conta própria. Mas ao mesmo tempo tome bastante cuidado. Fuce o aplicativo quando você tiver um tempinho, aquela coisa toda. Pra você não ficar refém de decoreba. Porque se você ficar decorando passo a passo, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Então é isso, né? Não tem mais tanto aqui pra acrescentar. Blue, não tenho mais esse problema. Felizmente. Chucks, me manda melhor traduzindo. Sucumba. Ô, louco! Camila, como é que você tá, minha querida? Você tá boa? Porque eu tô bom. Seja bem-vinda à live, minha querida. Vai por mim, cara. É muito mais fácil você passar horas aprendendo a como editar em um aplicativo novo do que ficar passando raiva em um aplicativo que você já era acostumado. Mas enfim, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me incentiva cada vez mais a trazer vídeos para vocês. E galera, eu não duvido nada que daqui de algum tempo que tudo vai ser pago dentro desse aplicativo. E nem vai ser mais considerado como aplicativo grátis, até porque tudo vai ser pago. E se duvidar, até a opção de exportar o vídeo vai ser paga. E eu não duvido nada. Então, é isto, beleza, falou. E fui! Bom vídeo do nosso mano Cauã, né? Ele conversou sobre algumas coisinhas, consegui complementar outras, então é isso, né? Não tenho mais tanto pra acrescentar assim. Bom vídeo, o link do vídeo original vai estar na descrição, caso você esteja assistindo através do canal de cortes. E é isso, se vocês quiserem, dá um tchauzinho pro pessoal do vídeo. Oi, S1 alguma coisa que você escrever, é a Chucks, fala Chucks. A Chox também eu confundi o nick dela. Mas é isso, né? Vamos aqui finalizar aqui o nosso corte.